Ok, buenos días. Gloria a Dios, vamos a empezar orando. Vamos começar a orar. Señor bendito, en vano edificamos si tú no edificas. En vano hacemos nada si tú no actúas. Por eso queremos pedirte, Señor, que este tiempo, Señor, actúes tú en medio nuestro, Señor. Utiliza mis labios, Señor, para que puedan transmitir de tu vida, Señor. Señor, y quita todo impedimento, todo aquello que es carnal, lo que es humano, Señor, para que sea lo tuyo lo que prevalezca, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Levítico, en Vamos el começar por ler no livro de Levítico, capítulo 10 y versículos 1 al 3. capítulo 10, dos versos 1 ao 3. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Gloria a Dios. Glória a Deus. Justo cuando Dios comienza a dar oportunidad al hombre a participar en la obra que él estaba haciendo. Mesmo no início, quando o Senhor começa a dar oportunidade ao homem a participar na obra que ele estava a fazer, estableció el sacerdocio levítico estabeleceu então o sacerdócio levítico en Aarón y en sus hijos. em Arão e em seus filhos. Y dos de los hijos de Aarón, E dois dos filhos de Arão, creyéndose suficientemente autosuficientes, crendo eles que eram suficientes, ou seja, autossuficientes por eles mesmos, tomaron iniciativa de hacer las cosas a su propia manera. tomaram a iniciativa deles mesmos fazerem as coisas conforme lhes parecia. Y nos cuenta el relato bíblico cómo ellos tomaron unos incensarios E conta-nos o relato bíblico como eles tomaram os incensários y pusieron fuego en ellos, e colocaram fogo nos incensários. y aquello les llevó a una tragedia personal. E aquilo levou a que fosse causada uma tragédia pessoal. Y vemos luego la reacción de Dios sacando a luz su propio fuego. E vemos então como Deus reagiu e trouxe à luz o seu próprio fogo. Es un gran peligro que nosotros vayamos delante de Dios con un fuego propio. É um grande perigo que nós vayamos à presença de Deus com o nosso próprio fogo. Y esto tiene que ver con actitudes y iniciativas personales. Isto tem que ver com as nossas atitudes e iniciativas próprias, individuais. A veces pensamos que podemos ir delante de Dios para ser más geniales que Dios mismo. Muitas vezes acreditamos que podemos ir diante de Deus para sermos mais geniais do que o próprio Deus. Y podemos decir que lo hacemos de buena voluntad, E podemos até dizer que o fazemos de boa vontade. que es algo que en nosotros es limpio. É algo que para nós é limpo. Y la palabra de Dios nos dice que las obras de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. Mas a palavra de Deus ensina-nos que as obras dos homens diante de Deus são como trapos de imundícia. Y este texto nos lleva a pensar en aquellas personas que tienen anhelos personales para hacer la obra de Dios. E esta palavra de Deus leva-nos a meditar e pensar naquelas pessoas que têm desejos pessoais e que desejam fazer a obra de Deus. Que ante la injusticia ellos quieren dar soluciones al mundo. Que ante a injustiça eles desejam dar soluções ao mundo. Que ante situaciones que uno ve que no están en orden, Que ante situações que nós vimos e que não estão em ordem, uno por su propia cuenta quiere ponerlos en el orden correcto. nós por própria conta queremos e desejamos colocá-los na ordem correta. Así se han levantado muchos movimientos a lo largo de la historia de la humanidad. Assim levantaram-se ao longo da história da humanidade vários movimentos.
que han querido dar soluciones desde la perspectiva del ser humano. que desejaram dar soluções desde a perspectiva do ser humano. Dios a estas personas les deja actuar, Deus a estas pessoas, Ele permite-lhes que atuem, pero cuando uno quiere hacer esto poniendo el nombre de Dios detrás, mas quando nós queremos fazer isto, pondo que o fazemos em nome de Deus, entonces nos encontramos con un conflicto delante de Dios. então encontramos um grande conflito diante de Deus. Está nuestro entusiasmo, está nuestra idea, está nuestro plan, Porque está o nosso entusiasmo, está a nossa ideia própria, está o nosso próprio plano, pero no es ni el plan, ni la idea, ni el propósito de Dios. mas não é nem o plano, nem a ideia, nem sequer o propósito de Deus. Y incluso en la Biblia vienen ejemplos de personas que quisieron actuar desde su propio corazón. E podemos inclusive ver na Bíblia pessoas que quiseram atuar de acordo ao seu próprio coração. Y cuando quisieron poner el nombre de Dios delante, E quando que o faziam no nome de Deus, entonces se encontraron de frente con el Señor. então encontraram-se por diante ao Senhor. Y a veces cuando nosotros estamos pretendiendo hacer algo semejante, E então quando nós pretendemos nós mesmos fazer algo do género, vemos que la gracia de Dios mengua en nuestras vidas. vemos então como a graça de Deus começa a minguar nas nossas vidas. Porque Dios no está interesado en respaldar aquello que no viene de Él. Porque Deus não está interessado em dar cobertura àquilo que não vem dele. Dios está llamando personas Deus está a chamar a pessoas que están dispuestas que estão dispostas a dejar todos sus planes, a deixar os seus planos, sus ideas, as suas ideias, sus anhelos, os seus desejos, para dar paso a las ideas, planes y deseos de Dios para su vida. para dar passo às ideias, planos e desejos de Deus para a sua vida. Y eso es lo que se llama el sacerdocio. Eso es el sacerdocio. E isso é o sacerdócio. Los hijos de Aarón no entendieron esto. Os filhos de Arão não entenderam isso. Y entonces en su orgullo personal Então, no seu orgulho pessoal, fueron delante de Dios. foram diante de Deus. Y en lugar de encontrar respuesta agradable de Dios para su vida, E em vez de encontrarem uma agradável resposta de Deus à sua vida, encontraron juicio. encontraram juízo. Y pedimos a Dios que no pase lo mismo con nosotros. E peçamos a Deus que isso não aconteça nas nossas vidas. Pero en nuestro ministerio hemos visto personas que han tomado ese tipo de actitudes. Nós, no nosso ministério, já vimos pessoas que tomaram esse género de atitudes Nunca encontraron el respaldo de Dios para sus vidas. e não encontraram a cobertura de Deus nas suas vidas. No cayeron muertos al momento, Claro, não caíram provavelmente mortos naquele momento, pero sus vidas fueron, en lugar de creciendo en la gracia de Dios, mas as suas vidas, em lugar de terem crescido na graça de Deus, fueron menguando foram minguando em decadência y perdieron el entusiasmo y la gracia que Dios da. e perderam o entusiasmo e a graça que Deus lhes dava. Igual que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Igual quando o próprio de Israel llegó a la tierra povo de prometida, Israel chegou à terra prometida, el maná que Dios estaba dando cada día a su pueblo cesó. o maná que Deus lhes estava a dar, conforme tinha prometido. Cuando nosotros queremos andar en nuestro propio fuego, Quando nós queremos andar com o nosso próprio fogo, Dios no nos da el suyo. Deus não nos dá o seu fogo. Y qué bueno que nosotros seamos encendidos por el fuego de Dios. E que bom é que nós estejamos acesos com o fogo de Deus. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 1, y versículos 10 al 14. Vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao 14. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povos de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu de vós isto, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação,
as luas novas, os sábados e a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Cuando el pueblo de Dios escuchó estas palabras de parte del Señor, Quando o povo de Deus ouviu estas palavras da parte de Deus, algunos se sorprendieron alguns ficaram surpreendidos y le decían al Señor, Señor, ¿cómo puede ser que no te guste lo que tú nos has mandado a hacer? Mas como é que pode ser que não fiques agradado com aquelas coisas que tu nos mandaste fazer? Nos has puesto unas normas en las cuales nos dices que hagamos estas cosas Tu nos destes uma lei nas quais tu dizes que nós façamos estas coisas. y ahora no te agradan. E agora estas coisas não te agradam? No entendemos nada. Não estamos a entender. Esto que ocurrió con el pueblo de Israel en aquella época Isto que ocorreu no povo de Israel naquele então, nos puede ocurrir a nosotros hoy. pode ocorrer em nós no dia de hoje. Que nosotros creamos que lo que Dios quiere es que hagamos cosas Que nós estejamos a acreditar que aquilo que Deus quer é que nós façamos coisas y que pongamos el énfasis en las cosas que tenemos que hacer, e que ponhamos todo o nosso ênfase naquilo que temos que fazer, de tal manera que lo importante es hacer las cosas de la forma mejor posible. de tal forma que o mais importante é fazer as coisas da melhor forma possível. Y nos estaremos equivocando completamente en lo que estamos E aí haciendo. estamos a enganar-nos completamente naquilo que estamos a fazer. Porque Dios no necesita nuestra alabanza. Porque Deus não necessita do nosso louvor. Dios no necesita nuestro sacrificio. Deus não necessita o nosso sacrifício. Dios no necesita las obras que nosotros podamos hacer. Deus não necessita as obras que nós possamos fazer. Olvídate, Dios no Esquece. te llama para que hagas algo que Él no puede hacer y entonces pide que lo hagas tú. Deus não te chama para que tu faças algo que Ele não possa fazer e então tu o faças. No, Não. ese no es el propósito de Dios para tu vida. Esse não é o propósito de Deus para a tua vida. No es importante lo que haces. Não é importante aquilo que tu fazes. Lo importante es el propósito, el motivo por el cual hacer las cosas que haces. O importante é sim o propósito, o motivo pelo qual tu fazes as coisas. Cuando estamos esforzándonos en hacer las cosas de la forma más correcta posible, Quando estamos a esforçar-nos em fazer as coisas da forma mais corretamente possível, para poder quedar a gusto con lo que hemos hecho. para podermos ficar nós mesmos contentes com aquilo que fizemos. Cuando estamos yendo delante de Dios y diciéndole, mira, Dios mío, qué buenos somos. Quando vamos diante de Deus e desejamos dizer, olha meu Deus, o quão bons nós somos. Tú fíjate cómo nos esforzamos en hacer tu voluntad. Tu vê bem o quanto nós nos estamos a esforçar ao fazer a tua vontade. Nos estamos poniendo en el lugar en que Caín se puso cuando presentó su sacrificio al Señor. Estamos a pôr-nos no lugar no qual se pôs Caim quando apresentou o seu sacrifício a Deus. ¿Qué ocurrió con aquel O sacrificio? que é que ocorreu com aquele sacrifício? El Señor lo desechó. Deus reprovou-o, não o aceitou. Y ahora en el caso de Isaías nos encontramos con el mismo problema. Agora, neste caso, em Isaías, encontramos exatamente com o mesmo problema. Y imagínate que Dios te dice, estoy cansado de ver lo que estás haciendo. Imagina-te que Deus está a dizer-te, estou cansado de ver aquilo que tu estás a fazer. Tu esfuerzo no me sirve para nada. O teu esforço não me serve de nada. Cuando creemos que Dios es tan limitado que necesita que tú termines su obra, Quando nós queremos e pensamos que Deus é tão limitado que necessita que nós terminemos a sua obra, acordémonos de la expresión, del grito tan fuerte que Jesús hizo en la cruz. recordemo-nos da expressão do grito tão forte que Jesus deu na cruz, Justo antes de morir, mesmo no momento antes de morrer. Él dijo, consumado es. Ele disse, consumado está. Todo sacrificio delante de Dios estaba terminado cuando Jesús murió en la cruz. Todo o sacrifício diante de Deus estava totalmente terminado quando Jesus Cristo sucumbiu naquela cruz.
Entonces, hoy no tenemos que sacrificarnos para nada. Então hoje não temos que sacrificar-nos para nada? Sí, Dios pide sacrificio a su pueblo, Sim, Deus pede sacrifício ao seu povo, igual que lo pedía en el Antiguo Testamento, da mesma forma que o pedia no Antigo Testamento, pero no para ministrar a Dios, mas não para que ministremos nós a Deus, sino para que nos libremos de aquello que nos impide estar en comunión personal con Dios. mas sim para que nós nos limpemos e livremos daquilo que nos impede de estar em comunhão com Deus. Cuando hacemos las cosas para quedar bien con Dios, Quando nós estamos a fazer coisas para que caiamos bem a Deus, entramos en un sistema religioso, então estamos a entrar num sistema religioso, en el cual el hombre se justifica por sus propias obras, no qual o homem justifica-se ele mesmo pelas suas próprias obras, o pretende justificarse por sus obras, ou pretende justificar-se pelas suas obras. porque ningún hombre se puede justificar delante de Dios. Porque nenhum homem pode justificar-se ele mesmo diante de Deus. Y entonces queremos demostrarle a Dios que somos suficientemente buenos. Então queremos demonstrar-lhe a Deus que somos suficientemente bons. Y entonces el olor que derramamos delante de Dios es un olor que desagrada a Dios. Então a fragrância que derramamos diante de Deus desagrada-lhe a Deus. Y por eso el Señor dice, estoy cansado del sacrificio que hacéis delante mío. É por isso que Deus diz: estou cansado do sacrifício que fazeis diante de mim. Gózate en que puedes servir a Dios. Alegra-te em que possas servir a Deus. Estate contento porque tienes el privilegio de ser usado por Dios. Está contente em que tens o privilégio de ser usado por Deus. Y cuando estés en servicio, piensa que es el mayor privilegio que has podido tener. E quando estés ao serviço, pensa que isso é o maior privilégio que podes ter. Y entonces estarás agradando a Dios con tu actitud. Então a tua atitude estará a agradar a Deus. Pero el Señor está cansado de ese otro tipo de cosas. Mas o Senhor está cansado de todo o outro tipo de coisas. Por eso tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Dios. Por isso devemos refletir qual é a nossa atitude quando nos apresentamos diante de Deus. Algunos se han acostumbrado tanto a la presencia de Dios Alguns acostumaram-se tanto à presença de Deus que lo tratan como un colega. que tratam a Deus como se fosse o seu parceiro. Y entonces no tienen ningún respeto. Então não lhe têm nenhum respeito. Pero otros tienen tanto respeto a Dios Mas outros têm-lhe tanto respeito a Deus que se mueven únicamente por normativas establecidas. que simplesmente tomam ações pelas normas que estão estabelecidas. Y Dios está buscando personas que estén agradecidos a Dios Mas Deus está à procura de pessoas que lhe estejam agradecidos a Ele. y que si hacen algo, lo hacen en obediencia al Señor. E quando fazem alguma coisa, fazem-no em obediência ao Senhor. Y nunca se sienten suficientemente que compensan suficientemente lo que Dios ha hecho en sus E vidas. sentem-se como devedores a Deus por aquilo que Deus fez nas suas vidas. Busquemos en aquello que hacemos. Busquemos que en aquello que hacemos estemos haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Procuremos fazer naquilo que nós estamos a fazer que estejamos a agradar no que Deus fez em nós. Pero sobre todo cuando nos presentamos delante de Dios, Mas sobre todas as coisas, quando nós nos apresentamos na sua presença, pidamos que Él sea el que traiga la fuerza a nuestra vida que seja Ele aquele que traz a força à nossa vida y no que nosotros le llevemos nuestra fuerza a Dios. e não seja que nós lhe estejamos a levar a nossa força a Deus. Busquemos que sea la gracia de Dios la que impere sobre nuestras vidas Que seja a graça de Deus que está a imperar sobre as nossas vidas. y no seamos nosotros los que le estemos dando a Dios de lo nuestro de forma graciosa, E que não sejamos nós que estejamos a dar-lhe a Deus da nossa parte de uma forma graciosa. porque Dios no necesita tu gracia. Porque Deus não necessita da tua graça. Lo que está buscando es tu gratitud. Aquilo que Ele está a procurar em ti é a tua gratidão. Leemos en Mateo 6 y versículos 5 al 8. Lemos em Mateus 6, do verso 5 ao 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares,
entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de que vós lhe pedirdes. Jesús enseña a sus discípulos que no oren como los hipócritas. Jesus ensina aos seus discípulos a que não orem como os hipócritas. Que lo que ellos hagan sea de verdadero corazón. Que aquilo que eles façam, façam verdadeiramente do seu coração. Que cuando actúen de una forma auténtica. Que quando tomem uma atitude, sejam de ação autêntica. Tú puedes pensar que Dios quizá no conoce lo profundo de tus pensamientos. Tu podes pensar que provavelmente Deus não conhece o mais profundo dos teus pensamentos. Que quizá Él no sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Que provavelmente Ele não sabe quais são as intenções do teu coração. Y entonces te esfuerzas en presentarte delante de Dios como alguien que tiene una posición adecuada. Então esforças-te por apresentar-te diante de Deus como alguém que tem uma posição adequada. Eso es porque no conoces con qué Dios estás tratando. Então isso é porque não conheces com que Deus estás a tratar. Y yo me pregunto por qué hay tantas personas que mantienen una apariencia que no es real delante de Dios. Então eu me pergunto porque é que há tantas pessoas que mantêm uma aparência que não é real. Porque é que eles a mantêm assim diante de Deus? E intentan manifestar una santidad que no tienen. Procuram manifestar uma santidade que não a têm. Hablan de cosas que no se creen. Falam acerca de coisas as quais não acreditam. Y actúan de una manera diferente de la que piensa su propio corazón. E agem de uma forma da qual o seu próprio coração não crê. Y pueden pensar que ese es el camino correcto para llegar a hacer las cosas correctamente. E podem mesmo pensar que esse é o caminho correto para chegar a fazer as coisas de uma forma correta. Yo me pongo a hacer y algún día llegaré a sentir lo que hago. Eu ponho em prática, ponho a fazer as coisas e algum dia chegarei realmente a sentir aquilo que eu faço. Y alguno puede llegar a decir, es que, ¿qué hago yo entonces? E algum pode chegar mesmo a dizer, então, o que é que faço? Yo sé qué es lo que está bien y lo que tengo que hacer bien. Eu sei o que é que está bem e aquilo que devo fazer bem. Y me esfuerzo en hacerlo. E esforço-me por o fazer. Y entonces en tus fuerzas intentas hacer lo que es la voluntad de Dios. E então nas tuas próprias forças tratas de fazer o que é a vontade de Deus. Volvemos a la imagen de los hijos de Aarón. Voltamos então à imagem dos filhos de Arão. Yo no siento en mi corazón hacerlo, pero voy a hacerlo porque es lo que Dios ha dicho. Eu não sinto no meu coração fazê-lo, mas eu vou fazê-lo porque é aquilo que Deus disse. Entonces abro el incensario. Então eu abro o incensário. Echo el incienso para que huela bien. Deito lá o incenso para que haja boa fragrância. Y pongo el fuego Acendo o fogo. Pongo el fuego para que arda el incienso. Para que possa então arder o incenso. Y entonces le echo humo a Dios. Então começo a criar esse fumo diante de Deus. Y sinceramente, ¿Dios quiere que hagamos una cadena de humo alrededor nuestro? Sinceramente, será que Deus quer que façamos uma cadeia de fumo à nossa volta? ¿O quiere que nos presentemos delante de Él tal cual somos? Ou deseja que nós nos apresentamos diante dele tal qual nós somos? Que nos rindamos delante de la presencia de Dios. Que estejamos rendidos diante da presença de Deus. Y le digamos al Señor, Señor, tú sabes mi condición. E possamos dizer, Senhor, tu sabes qual é a minha condição. Si tú no me cambias, yo no puedo servirte adecuadamente. Se tu não me transformas,
eu não posso servir-te de forma adequada. De tal manera que mi preocupación es, Señor, cambia mi corazón, De tal forma que a minha única preocupação é dizer-lhe, Senhor, transforma o meu coração, para que yo pueda servirte en lo que haga falta, pero con un corazón sincero. para que eu possa servir-te como naquilo que faça falta, mas com um coração sincero, No con hipocresía. não com hipocrisia. Y si voy a ser muy pequeño en el reino de Dios, pues está bien. E se vou ser muito pequeno no reino de Deus, pois está bem. Si voy a ocupar el último lugar en la última esquina en el reino de Dios, está bien. Se vou ocupar o último lugar, a última esquina no reino de Deus, pois ok, está bem. Pero en lugar donde tú me coloques, allí es donde yo quiero estar. Mas no lugar onde quer que tu me coloques, aí é onde eu quero estar. Y yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Eu quero fazer somente aquilo que tu queres que eu faça. Y si hay otros que ocupan lugares de mayor relevancia que la mía, pues gloria a Dios. E se há outros que ocupam lugares de maior relevância que o meu lugar, pois glória a Deus. Señor, yo quiero ser auténtico delante tuyo. Senhor, eu quero ser autêntico diante da tua presença. Qué bueno que le podamos decir esto al Señor hoy. Que bom é que possamos dizer isso hoje ao Senhor. Por eso dice la palabra, entra en tu aposento. Por isso a palavra de Deus diz, entra no teu lugar secreto. Y Dios que ve en lo secreto, Deus que vê no secreto, te recompensará en público. te honrará, te recompensará em público. Te dará oportunidades en el ambiente público para hacer las cosas que Él quiera. Te dará oportunidades em ambientes públicos para fazer as coisas que Ele deseja que tu faças. Pero no seamos o no estemos en el peligro de caer en el juicio de Dios. Mas não estejamos no perigo de cair no juízo, no julgamento de Deus. Por querer hacer aquello que el anhelo de nuestro corazón desea. Por querer fazer aquilo que é o desejo do nosso coração. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, No Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22, que entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesús maravilló a la gente que le rodeó. Jesus impactou, maravilhou todas as pessoas que estavam à sua volta. Porque cuando Él comenzó su ministerio público, Porque ele, quando iniciou o seu ministério publicamente, su forma de transmitir los mensajes era diferente al de los demás. a forma em como ele transmitia as mensagens era diferente aos outros. Porque Él hablaba como quien tenía autoridad. Porque ele falava como quem tinha autoridade. Él sabía lo que decía. Ele sabia aquilo que dizia. Él no hablaba de cosas que eran demasiado maravillosas para Él. Ele não falava de coisas que eram demasiado maravilhosas para ele. Hablaba aquello que sabía. Ele falava acerca daquilo que ele sabia. Y Jesús decía, yo lo que os transmito es lo que he oído del Padre. Jesus dizia, aquilo que eu vos transmito é tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Y la gente veía la diferencia entre lo que Él hacía y lo que hacían otros. E as pessoas viam a diferença entre aquilo que ele fazia e o que os outros faziam. Jesús no necesitaba de efectos especiales. Jesus não precisava de lugares especiais. Él no necesitaba ampliar el ruido de lo que Él hacía. Él no necesitaba mostrar algo que fuera mucho más grande de lo que tenía que hacer. Ele não necessitava amplificar o ruído de tudo aquilo que ele fazia. Ele não necessitava que se mostrasse grandiosamente tudo aquilo que ele fazia. Porque, entre otras cosas, era muy grande lo que Dios estaba haciendo a través suyo. Porque, entre outras coisas, era muito grande aquilo que Deus estava a fazer através dele. Pero, fijaros, dice la palabra de Dios que lo pequeño de Dios, Mas observai, diz a palavra de Deus, que o pequeno de Deus, bueno, o lo débil de Dios es O- más fuerte que los hombres. ou o mais débil de Deus, é mais forte que os homens. Y lo necio de Dios es más sabio que los E hombres. o nécio de Deus é mais sábio do que os homens. De tal manera que algo, aunque sea pequeño, auténtico de Dios en nuestras vidas, De tal forma que algo que seja pequeno, mas que seja autêntico da parte de Deus nas nossas vidas,
puede revolucionar la sociedad en la que vivimos. pode revolucionar a sociedade na qual nós vivemos. Pero nosotros nos empeñamos en mostrar algo que sea grandioso a nuestros propios ojos. Mas nós empenhamos-nos em mostrar algo que seja grandioso aos nossos próprios olhos. Y nos vamos pareciendo una vez más a aquellos hijos de Aarón que fueron juzgados por el fuego. E vamos parecendo cada vez mais àqueles filhos de Arão que foram julgados pelo fogo de Deus. Pero no tenemos necesidad. Mas não temos necessidade. Una pequeña palabra de Dios puesta en nuestro corazón Uma pequena palavra de Deus colocada no nosso coração, puede cambiar primero nuestra propia vida primeiro pode mudar a nossa própria vida. y a través de nosotros aquellos que nos rodean. E através de nós, todos aqueles que nos rodeiam. Y podemos cambiar la generación en la que estamos con un poquito de Dios. E podemos mudar, transformar a geração que nos rodeia com um pouco de Deus. Por eso cuando los discípulos de Jesús fueron a decirle que les aumentara la fe, Por isso, quando os discípulos de Jesus foram pedir que lhes aumentasse a fé, Jesús les respondió, si tuvierais fe como Jesus un grano de respondeu-lhe, mostaza, se tivesses fé como um grão de mostarda, y les dijo un montón de cosas que podían hacer. disse-lhes então que poderiam fazer muitas coisas. Así que un poquito de Dios puesto en nuestro corazón Assim que pouco de Deus posto no nosso coração puede ser suficiente para glorificarnos, pode ser suficiente para glorificar-nos, para manifestar la gloria de Dios en medio nuestro para manifestar a glória de Deus no nosso meio y para que las personas a nuestro alrededor vean la diferencia e para que as pessoas que estão à nossa volta possam ver a diferença entre el esfuerzo vano del hombre entre o esforço vão do homem y la sabiduría de Dios. e a sabedoria de Deus. Así que qué bueno que pidamos al Señor, Señor, un poquito de ti. Que bom é que possamos pedir-lhe ao Senhor, Senhor, um pouco de Ti. Como aquel que le dijo, di una palabra Como aquele que diz só uma palavra y mi siervo será sanado. e o meu servo será sarado. Yo me acuerdo de un hermano que siempre nos compartía lo mismo. Eu recordo-me de um irmão que sempre compartilhava o mesmo. Él tenía un mensaje que era solamente un motivo, siempre era lo mismo. Ele tinha uma mensagem que era acerca sempre do mesmo motivo. Y cada vez que venía a compartirnos sabíamos que nos iba a compartir sobre la fe. E cada vez que vinha a compartilhar, sabíamos que ele ia compartilhar sempre acerca da fé. Y hacíamos broma con él porque decíamos, ya sabemos de qué nos va a hablar. E brincávamos com ele porque dizíamos, pois já sabemos acerca do que nos vai falar. Y cuando empezaba a predicar decía, hoy vamos a hablar sobre la fe. E quando começava a pregar, dizia, hoje vamos falar acerca da fé. Y siempre tenía mensaje con respecto a eso. E tinha sempre a sua mensagem ao respeito disso. Y era de edificación cada vez que hablaba. E cada vez que falava isso era de edificação. Y no hablaba más porque Dios no le había dado más que eso. E não falava mais porque Deus não lhe tinha dado mais que isso. No intentaba meter más cosas de su propia cosecha que lo que Dios le había dado. Não tratava de pôr mais coisas da sua própria colheita, senão aquelas que Deus lhe tinha dado. Leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículos 11 al 20, Lemos no livro dos Atos, capítulos 19, do verso 11 ao 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse a Jesus, conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Efeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos.
Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos e calcularam o valor deles, acharam que montavam 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. El apóstol Pablo, cuando ministró, mientras estuvo en la tierra, O apóstolo Paulo, quando ministrou, enquanto caminhou nesta terra, su ministerio era respaldado por Dios de una forma clara. o seu ministério tinha uma cobertura de Deus de uma forma totalmente clara, evidente. Y allí, en el área en el que él se movía, E aí, nas áreas na qual ele se mexia, tenía el respaldo de Dios en lo que estaba ele tinha haciendo. total cobertura de Deus naquilo que fazia. Nos cuenta el texto que hubo unas personas que le vieron actuar así E conta-nos o texto que houve umas pessoas que o viram atuar daquela forma y ellos dijeron, nosotros queremos hacer lo mismo. e eles disseram, bom, nós queremos fazer o mesmo. Y fueron e imitaron a Pablo. E foram e começaram a imitar a Paulo. Y el propio mundo de las tinieblas E o próprio mundo das trevas se rebeló en contra de ellos. rebelou-se de contra eles. A Pablo conocemos Conhecemos a Paulo y del Señor Jesús sabemos quién es. e Jesus também sabemos quem é. Pero vosotros quiénes sois? Mas vós quem sois? ¿Venís en vuestras fuerzas a hacer la obra de Dios? Vindes em vossas forças a fazer a obra de Deus? Y fueron atacados E foram então atacados y sufrieron daño e receberam consequências porque no tenían el respaldo de Dios sobre su vida. porque não tinham a cobertura de Deus sobre as suas vidas. Porque no estaban haciendo lo que Dios les estaba mandando, Porque não estavam a fazer aquilo que Deus lhes tinha mandado, sino aquellos que a ellos les pareció bien. mas sim aquilo que eles pensavam que era correto. Y qué bueno que nosotros vayamos al Señor y le digamos, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? E que bom é que nós vayamos ao Senhor e lhe digamos, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos, Quando nós sabemos aquilo que Deus quer que nós façamos, ahora decirle al Señor, Señor, ahora yo necesito de tu gracia, de tus fuerzas. então dizemos ao Senhor, Senhor, eu agora necessito da tua graça, das tuas forças, De tal manera que el incienso ponlo tú de tal maneira que te peço que tu coloques do teu incenso y el fuego ponlo tú. e o fogo coloca-o tu. Hay un texto en la palabra que dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Há um texto na palavra que diz que Ele põe em nós o querer e o fazer pela sua boa vontade. Dios está poniendo en ti el querer y el hacer. Deus está a colocar em ti o querer e o fazer, Porque si no, quizá estás llenando el incensario con un fuego extraño. porque senão provavelmente estás a encher um incensário com um fogo estranho. Y entonces vamos a hacer aquello que nos gustaría a nosotros hacer. E vamos a estar a fazer aquilo que a nós nos gostaria fazer. Pero entonces no tendremos el respaldo de Dios sobre Mas nosotros. então não vamos ter a cobertura de Deus sobre nós. Sin embargo, en el caso contrario, Mas, ao contrário, nos fijamos que como el apóstol Pablo era enviado en el poder de Dios, vemos como o apóstolo Paulo era enviado com o poder de Deus. e incluso aquellos que estaban siendo siervos de Satanás y andando en magia, E inclusive aqueles que eram servos de Satanás e dedicavam-se à bruxaria e à magia, fueron conmovidos por el ministerio de este hermano. foram compulsionados pelo ministério deste irmão Y la gloria de Dios se manifestó en medio suyo. e a glória de Deus manifestou-se nesse meio. Y yo estoy convencido de que siempre que conocemos la voluntad de Dios Estou convencido que sempre que nós conhecemos a vontade de Deus y buscamos su gracia para nuestra vida, e procuramos a sua graça para a nossa vida, vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en medio nuestro. vamos ver a glória de Deus manifesta no nosso meio. Y Dios se va a agradar de lo que estamos E haciendo. Deus vai agradar-se daquilo que estamos a fazer. Y nos va a dar su victoria. E vai dar-nos a sua vitória. Y el mundo va a ver en nosotros la gracia de Dios. E o mundo vai ver em nós a graça de Deus. Y va a respetar en nosotros el testimonio que Dios haga. E vai respeitar em nós o testemunho que Deus deu. ¿Verdad que eso queremos? É verdade que é isso que vemos?
¿Queremos o no E queremos? queremos isso? Queremos? ¿O queremos que Dios pase de largo por delante nuestro Ou queremos somente que Deus passe por diante de nós y vivir una vida sin pena ni gloria? e viver uma vida sem penas, sem glória? ¿O queremos que la obra de Dios se haga entre nosotros? Ou queremos que a obra de Deus se faça entre nós? Amén. Amém? ¿Queremos eso? Queremos isso? Bueno, algunos está despertando. Alguns estão a despertar-se. Terminamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2 y versículos 1 al 5. Terminamos em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. El apóstol Pablo había estudiado suficientes sistemas religiosos para mandar su mensaje. O apóstolo Paulo estudou suficientes sistemas religiosos para poder enviar a sua mensagem. Él había estado participando en una escuela teológica, quizá la más importante que había en Israel en su tiempo. Ele participou de escolas teológicas, que talvez a mais importante daquela época em Israel. Así que tenía maneras suficientes como para engañar a las personas. Ele tinha mais que formas suficientes para poder enganar e manipular as pessoas. Pero él se negaba a hacer eso. Mas ele negava-se a isso. ¿Por qué? Porquê? Porque en su propia vida había tenido el testimonio de que esos caminos le llevaban a un resultado que era equívoco. Porque na sua própria vida ele teve o testemunho que esses caminhos levavam-lhes a algo que estava totalmente equivocado. Y así se encontró el camino de Damasco yendo en contra del plan de Dios. E assim se encontrou a sua vida quando ele ia a caminho de Damasco e ia de encontro ao plano de Deus. Él había sido sincero en lo que hacía, sí, Ele era sincero naquilo que fazia, pero lo estaba haciendo desde una posición equivocada. mas estava a fazê-lo desde uma posição totalmente equivocada. De tal manera que cuando el Señor le corrigió, De tal forma, quando Deus o corrigiu, él se fue al lugar que correspondía. ele foi então ao lugar que lhe correspondia. Porque él quería hacer la voluntad de Dios. Porque ele queria fazer a vontade de Deus. De tal manera que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, De tal forma, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, el Señor nos va a llevar al sitio correcto, Deus leva-nos ao sítio correto. sin duda. Sem dúvida, sem dúvida. Igualmente, cuando alguien sabe lo que Dios quiere Da mesma forma, quando alguém sabe aquilo que Deus quer y su motivación es falsa, e a sua motivação é falsa, si se arrepiente se arrepende y es cambiado, e é transformado, puede ahora encaminarse en el camino del Señor. pode então encaminhar-se no caminho do Senhor. Pero en ningún otro caso uno va a tener la gracia de Dios en su vida. Mas, no entanto, em nenhum outro caso vai ter a graça de Deus na sua vida. Entonces Pablo, como sabe esto, Paulo, como sabia isto, él renuncia a utilizar malas artes, ele renuncia a utilizar más artes. porque él sabe que si utiliza esas malas artes, el resultado que va a haber no va a ser el que quiere. Porque ele sabe, se utilizasse essas más artes, o resultado que ele deseja ver não vai ser aquilo que iria acontecer. Y él cuenta a los hermanos en Corinto, Ele conta aos irmãos em Corinto: no me interesa convenceros, não venha a vós, o meu interesse não é convencer-vos. lo que quiero es que vuestra fe esté basado en la verdad de Dios. Aquilo que desejo e quero é que a vossa fé esteja baseada, ancorada na verdade de Deus. Y que podáis vivir en el poder de Dios. E que possais viver no poder de Deus.
Por eso Él cambia el sistema de transmisión de las verdades divinas. Por isso Ele muda o sistema da transmissão das verdades divinas. Dice, Señor, yo lo que quiero es que sea tu poder el que actúe en las vidas. Diz, Senhor, aquilo que eu quero é que seja o Teu poder a atuar na vida das pessoas. ¿Queremos nosotros esto? Queremos nós isso? ¿O queremos hacer adeptos a nuestro ministerio? Ou queremos fazer adeptos ao nosso ministério? ¿Queremos que el poder de Dios actúe en las vidas? ¿O queremos hacer adeptos? Queremos que o poder de Deus atue nas vidas das pessoas ou queremos fazer adeptos ao nosso ministério? Y si queremos hacer que el poder de Dios actúe en las vidas, E se queremos fazer que o poder de Deus atue nas vidas, tenemos que dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. temos que permitir que seja o poder de Deus a atuar em nós. Y qué bueno que hoy podamos pedirle esto al Señor. E que bom que hoje possamos pedir-lhe isso ao Senhor. No sé si me queréis acompañar y oramos juntos pidiéndole a Dios, Señor, tu propósito y tu poder en nuestras vidas. Não sei se me quereis acompanhar em oração e pedir ao Senhor que o seu propósito, o teu poder atue nas nossas vidas. Yo os invito a que os pongamos de pie Eu convido-vos a que possamos pôr de pé y podamos orar juntos. e possamos orar juntos. Señor bendito, no queremos ser como los hijos de Aarón que te ofrecieron un fuego extraño. Senhor bendito, abençoado, não queremos ser como os filhos de Arão que te ofereceram fogo estranho. Señor, queremos que tú pongas en nuestros corazones tu propósito. Queremos, Senhor, que tu ponhas nos nossos corações o teu propósito. Señor, y que tu poder actúe a través de nosotros. E que o teu poder, Senhor, esteja a atuar através de nós. Por eso hoy queremos renunciar a todas las artimañas humanas, Por isso, Senhor, hoje queremos renunciar a todas as artimanhas humanas, a nuestra vanidad à nossa vaidade y a nuestras formas de hacer las cosas, e às formas em como nós fazemos as coisas. para que sea tu fuego en nosotros Para que seja o teu fogo em nós y tu propósito en nosotros el que impere. e o teu propósito em nós que esteja a imperar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Eu te peço em nome de Jesus. Amén. Amém. Que Dios os bendiga. Que Deus abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua palavra, que nos vai edificando, nos vai falando ao nosso coração. E gostaria agora de pedir aos mídia que pudéssemos passar um vídeo. Podemos sentar por um momento. A ONG de Remar